Olá, boa tarde. Oi, Glaucinha, minha amiga, saudades de você. Que bom que você está sempre por aqui. Boa tarde a todos, boa tarde. Hoje a gente vai falar sobre o primeiro ano de vida da criança. Primeiro ano de vida da criança. Minha convidada é a doutora Nayara Figueira, pediatra, neonatologista. E a gente vai bater um papo. Algumas perguntas já Algumas perguntas já chegaram pra gente. A gente também organizou um roteirinho aqui para bater esse papo, mas conforme a gente for falando, vocês também podem ir escrevendo aqui e colocando as perguntas de vocês, tá bom? Essas lives das quartas-feiras são lives que a gente está sempre organizando aqui pelo Instagram da Meu Baby Jim Barra, com o objetivo de conversar com as famílias, né? De tirar dúvidas e etc. Agora, estávamos fazendo essas lives pela manhã, né? E hoje ficou para tarde, exatamente porque é dia de consultório da doutora Nayara. Então, eu estou aguardando aqui, já solicitei a entrada dela, para a gente poder começar o nosso bate-papo. Ei, tudo bem, Rossana? Olá, tudo bem? Tudo jóia, prazer. Prazer. Muito bom, doutora. Hoje eu sei que foi um dia batente aí no consultório, né? A gente não estava nem Foi. podendo se falar mais cedo. Então vamos começar, Nayara, contando para todo mundo um pouquinho da onde você atua agora, onde é teu Uhum. consultório, onde mais você está atendendo. Então, eu faço parte da equipe, né, de sala de parto, na doutora Alessandra Damasceno, da doutora Andréia Bento. Tenho um consultório em Botafogo, ali no Centro Integrado Bela Gestante. Eu atendo alguns dias da semana lá. E trabalho também na UTI neonatal do Gafreguinle. Sou concursada lá e trabalho lá também. Acho maravilhoso quando é possível a gente encaixar na nossa vida um atendimento a uma instituição pública e também ao privado, assim, acho que Eu a também gente, gosto. né, consegue conhecer dois mundos, assim, acho maravilhoso. Quero Sim. agradecer muito a Alessandra Damasceno, minha amiga do coração, que estava aqui semana passada conversando com a gente sobre o parto. Daí eu falei, eu quero conversar com uma pediatra. Ela falou, eu tenho Aham. uma que você vai se apaixonar. E Ah, aí a gente obrigada. já bateu uma bola essa semana, então acho que tudo que a gente vai trazer aqui, com certeza são coisas que a gente comunga aí na Sim, nossa sim. prática. Bem, bem interessante, né? Caiu aqui. Oi, tô te vendo. Pronto, Bom, desculpa. olha só, eu já Pronto. tô percebendo que hoje o Instagram ele tá travando, tá? Então, se Uhum. acontecer de travar, Nayara, a gente vai fazer o seguinte: a gente vai sair e depois a gente volta, tá? Não Tá. tem problema nenhum, porque aí a gente vai recomeça e as pessoas que puderem acompanham a gente, porque se ele travar, a gente já não consegue mais nada. Bom, Tá então bom. vamos começar. Vamos falar Uhum. sobre esse momento que é crucial nas nossas vidas, que é o nosso primeiro ano de vida. E para a gente Uhum. começar falando sobre isso, eu quero que a gente pegue exatamente a continuidade da nossa live da semana passada, que foi com Uhum. relação ao parto, né? Então, Uhum. a Alessandra deu muita ênfase na preocupação que a gente tem que ter ali com esse momento, cuidados que a gente, para quem não está acostumado, vai olhar e vai dizer: ah, é uma prática humanizada. É sim uma prática humanizada, Uhum. mas que deveria ser de todos os partos, o cuidado Sim, com sim. a iluminação, com a temperatura e
com essa mulher que está ali nesse processo delicado. Então, enfim, eu gostaria que você começasse falando como pediatra agora, porque você é a pessoa que vai pegar esse bebê e vai prestar Sim. ali esses primeiros cuidados humanizados, né? Uhum. Como é isso? Então, a gente fala muito, na verdade, da assistência humanizada, né, ao parto. Não quer dizer que muita gente pensa que o parto humanizado é só aquele parto que acontece, o parto vaginal, na banheira, né, ou em casa. Tem muita gente que pensa assim, dessa forma, que já escutou falar, não, na verdade a gente faz uma assistência humanizada ao parto. A gente recebe aquele bebê da forma mais acolhedora, mais respeitosa possível, né? E também respeitando essa mãe que está ali, né? Passando por todo aquele momento, o acompanhante, que na maioria das vezes ele é o pai, né? Desse bebê. Então, tentando respeitar esse momento e a gente tenta proporcionar um ambiente ali para que isso ocorra da melhor forma possível. Né, eu trouxe, até deixei um bonequinho aqui do lado para caso a gente fosse dar alguma demonstração, falar igual, por exemplo, você falou assim, algumas práticas que a gente tem visto muito ultimamente, mas que também aos poucos está sendo mudado. Né? Antigamente a gente via muito o neném sair da barriga da mãe assim, né? Balançando as Sim, perninhas e assim ser colocado no berço aquecido, dessa forma, só segurando pelas perninhas, muitas vezes até dava o uma tapinha, né? palmada. Não, É, hoje a gente não faz nada disso, nada disso. A gente recebe o nenenzinho tanto pelo parto normal quanto pela cesárea. A gente faz cesárea humanizada também, que a gente ali abaixa o campo na hora que o nenenzinho está nascendo, para a mãe acompanhar esse nascimento do neném. O nenenzinho vai, a gente passa ele por baixo dos campos cirúrgicos, ele vai direto para o peito da mãe, quando o nenenzinho nasce bem, né? E também a gente entra num contexto que o nenenzinho a termo, ele nasce bem, chorando, vigoroso, e é quando a gente vai para fazer o contato pele a pele e colocar esse neném para amamentar. Mas desde ali, daquele momento que o neném nasce, a forma como a gente pega o neném, tanto o obstetra quanto o pediatra, tem que ser uma forma respeitosa com o neném, né? Tem que ser de uma forma ali que a gente consiga tentar manipular e assim causar menos desconforto possível para o neném. Ele está nascendo de um ambiente que é estéreo, que é o útero dessa mãe, que está quentinho, que está escuro ali dentro. Então a gente tenta proporcionar no ambiente extrauterino, no ambiente ali fora, uma forma com que a gente consiga, pelo menos assim, assimilar um pouco com o que ele estava ali dentro. Então a gente deixa as luzes apagadas, só com os refletores ali ligados, mas na hora que ele nasce a gente coloca o refletor para lá, né, para desviar do foco de cima da cabecinha dele, para ele nascer ali num ambiente que esteja mais escurinho, mas que a gente também está vendo tudo que está acontecendo, que a gente consiga, né, analisar a olho nu, fazer, bater o olho e falar, não, esse neném está bem, então ele já pode ir direto para o colo da mãe, e aí a gente começa a fazer os cuidados, coloca ali ele em contato com a mãe, o pai, então é aquele momento maravilhoso, né, de conhecer o seu filho, né, que ninguém esquece desse momento, né, para quem já passou por isso. E nossa. emociona todo mundo. E por mais que a gente faça muito parto, esse momento é emocionante sempre, sempre, sempre. Eu amo fazer sala de parto, adoro esse momento, adoro colocar os nenéns ali para poder sugar, para e a gente vai conversando com o neném, sabe? É uma coisa muito legal, é bem bacana mesmo. Aquele procedimento padrão do teste de Apgar, ele continua, ele acontece Continua. ainda, porque ele é fundamental, não é isso? Sim, sim, porque o Apgar ele vai falar para a gente quando você precisa também fazer uma intervenção necessária nesse neném, né? Então, assim, aquele neném que não chorou, que nasceu muito hipotônico, então esse neném ele vai precisar, né, de uma atenção maior em relação aos cuidados. Provavelmente a gente vai levar ele para o berço aquecido para fazer, né, as intervenções ali que ele precisa para quando ele estiver bem, estiver seguro, né? E a gente voltar ele para o colo da mãe. Eu costumo brincar com os meus alunos, Nayara, que é a primeira nota da nossa vida, né? A gente tira uma nota que é a primeira, né? E, Uhum. e exatamente essa nota, e obviamente a observação ali do pediatra, é que vai fazer com que você
entenda ali o que você precisa, E, enquanto uma intervenção imediata ou não. É porque tem uma pessoa que acabou de perguntar assim, qual a importância da nota do Apgar? É exatamente essa, Stephanie. É uhum, esse teste que é todo protocolado, não é um teste para qualquer pessoa fazer, é um sim, especialista e que vai direcionar a toda a conduta que ela vai ter que tomar ali nesse momento, porque às vezes a conduta ali, ela, às vezes não, desculpa, a conduta ali, ela é fundamental para a sim. vida dessa criança, não é isso? Sim, assim como existe a primeira hora de ouro, que é a primeira hora da amamentação, do contato do pele a pele, existe o primeiro minuto de ouro da vida do neném, que é o Apgar, né? O Apgar é uma nota que a gente dá no primeiro minuto, no quinto minuto de vida. E a gente avalia 5 aspectos nessa nota de Apgar, e aí, dependendo se a gente vê que é necessário, a gente vai fazer a intervenção o mais breve possível para que esse neném recupere o mais rápido possível também. Que isso é muito importante, o neném recuperar rápido. Maravilha. Você sabe que quando a minha filhota nasceu, ela fez todo o procedimento e foi para o seio, né? Foi mamar. E ela não parava de mamar, Nayara. E a equipe acabou Beleza. tudo o que tinha para fazer. E a família do lado de fora esperando, preocupada. E aí minha mãe contou que a enfermeira foi lá fora e aí. Mas a paciente e tal? Não, olha, é um bebê que não para de mamar, é uma bezerra, tá lá mamando. Gente do E céu. foi uma delícia, porque foi Ah, ali isso é mesmo que muito bom. começou. E assim foi até É. os 2 anos, minha filha. Ah, Foi que uma coisa coisa. boa. E aí, agora eu queria que a gente, dando continuidade a toda essa informação exatamente do momento do parto, que a Uhum, gente engrenasse a nossa conversa falando dos 3 primeiros meses de vida dessa criança, né? uhum, Ali ela vai sofrer diversas adaptações fisiológicas e que ela precisa estar sob acompanhamento, né? uhum. E essa atenção que a mamãe precisa ter, alguns cuidados ali especiais. Então, vamos falar sobre isso? Sim, sim. Então, o que que acontece? Existe também uma teoria que chama teoria da esterogestação, né? Que é esse trimestre fora do útero da mãe. Eu converso muito com isso com meus pacientes nas primeiras consultas, porque muitas vezes as queixas são as mesmas. Fala assim, olha, ele só quer colo, ele não sai do peito. Eu falo muito assim, tem muito neném que reproduz os movimentos ou então a posição que ele ficava no ultrassom durante a gestação, ele reproduz, né? Principalmente recém-nascidos ali nos primeiros dias, ele reproduz como ele ficava, a posiçãozinha. E então são nenéns que vão precisar assim de muito colo, eles vão se acalmar mesmo no peito, porque eles ainda entendem como se eles ainda estivessem dentro do útero da mãe. Então, muitas vezes a gente usa esses recursos que seriam para a gente tentar fazer semelhança com o ambiente intrauterino para acalmar o neném fora do útero. Que é o que é isso? É deixar ele enroladinho, como se fosse um charutinho para ele ficar contido ali, mas de forma organizada. Eu acho muito importante a gente priorizar aqui a questão da organização do bebê. O que é isso? É quando a gente consegue trazer os bracinhos, né, de forma medial para que junto do corpo, o neném, os primeiros meses, no primeiro mês, principalmente, ele tem a tendência de fazer a flexão, né, que é como ele estava dentro do útero da Do mãe. útero. Então ele fica apertadinho, que é para a gente associar, fazer essa associação com as paredes uterinas, da forma como ele ficava encaixadinho ali no útero. A gente coloca ele numa posição que seja ou lateral ou então de barriguinha para baixo, né, na mão assim, e dá uma ninada de forma vertical, porque isso é para a gente reproduzir que quando a mãe andava com o neném fazia assim dentro da barriga dela, né? E quando a gente já está ninando, fazendo, né, esse movimento, a gente faz pertinho do ouvidinho dele, faz o shh, que é o shh que faz menção ao fluxo da placenta, né? E aí, quando o neném aí já dá uma acalmada, a gente coloca ele para mamar no peito, que é a sucção, né? Essa é uma forma que a gente conversa muito, que é para acalmar o neném, para reproduzir. Isso é muito no primeiro mês de vida, a gente vê muito, mas tem muito neném que vai até os 3 meses assim. Então, às vezes, tem muita. O organismo do neném tem muitas coisas que ainda estão imaturas, como, por exemplo, a glândula pineal, que é a glândula secretora do hormônio do sono.
ela ainda está imatura, o sono do neném vai ser desregulado nos primeiros 3 meses. No primeiro mês, o que a gente tem também? A gente tem alguns reflexos mais exacerbados do neném, né? Como o reflexo da sucção, né? O reflexo ali da apreensão palmar, que ele já apresenta desde o nascimento, que é aquele que ele agarra o dedinho assim, né? E agarra com força. O reflexo de preensão, né? Plantar, o reflexo da marcha. Todos esses reflexos a gente vai testar ali, alguns já na maternidade, outros a gente vai testar ali na consulta, nas primeiras consultas. O reflexo de Maravilha. Moro, né, que é aquele reflexo do susto também. Muitas das vezes tem neném que faz tão exacerbado esse reflexo, acaba acordando ele quando coloca ele, né, para dormir. E depois que passa o primeiro mês, eu já começo a falar para os pais para a gente começar a fazer um estímulo em relação a colocar eles de barriguinha para baixo, numa superfície, né, que seja ali lisa, né, um pouco mais rígida, não que seja mole, para ele começar a fazer, né, a fortalecer a musculatura ali para Os membros começar do superiores. pescoço, né, para ele apoiar a mão e começar a fortalecer a musculatura do pescoço, para com 3 meses ele já atingir o marco que é o da sustentação do pescoço, né? Agora fala Maravilha. aí um pouquinho que eu falei muito, Não, Rosane. eu ia dizer para você que eu acho que você é psicomotricista. Se você não sabe disso, eu estou te contando agora. Você tem esse olhar, porque Aham. a minha linha, né, Nayara, é dentro da educação física, é a linha psicomotora, e eu sou psicanalista. Então, eu acabo que trago para os meus Isso estudos é tudo isso aí ótimo, que você está né? falando, né? É. E exatamente isso, a gente costuma brincar que o bebê, quando nasce, ele é um astronauta lançado no espaço. Na verdade, ele perde aquilo que ele tem dentro do ventre da mamãe, que é o contorno, né? Uhum. Ele está ali todo apertadinho, dobradinho, e de repente a gente, puf, tira ele. E é óbvio que essa propriocepção inicial vai ser estranha, né? Vai ser estranha, a temperatura, tudo ali que ele está começando a desenvolver, a perceber, vai ser a sentir, na verdade, não perceber, Uhum. vai ser muito estranho. E aí, essa sua orientação perfeita de voltar para esse ambiente, né? Uhum. A gente traz ele de volta, convida ele novamente e promove uma coisa que aí eu quero acrescentar, muito contato pele a pele, né? Aquela Sim, coisa que sim, com a certeza. gente falou muito essa semana, porque esse contato pele a pele é através do que essa mãe vai proporcionar de afeto, de carinho, fazendo esse bebê sentir o corpinho dele, Uhum. é que vai fazendo ele começar a criar identidade. E isso é um processo, né? Isso Isso, demora. isso. Então, à medida que isso vai acontecendo, ele vai se sentindo mais acolhido nesse novo mundo, né? E Uhum. aí a gente tem que fazer um segundo convite, que é exatamente o que você falou no segundo mês. É isso que nós começamos a fazer na Baby Jean. A partir do Uhum. segundo mês, nós recebemos os bebês e nós ali convidamos eles para o chão, porque no chão, um Uhum. local, obviamente, com segurança e higiene adequada, e Uhum. com tudo que esse bebê precisa de acolhimento, temperatura e etc., a gente vai começar a fazer, ajudar ele a soltar esse corpinho que estava ali, né, tão Isso. dobradinho, e se É. descobrir, né? É isso mesmo, eu acho ótimo. Que bom que você segue também essa linha, assim, É né? isso, É é super essa. importante. Eu falo muito com os pais, é uma dúvida muito grande dos pais, que eles viram para mim assim, mas pode dar colo assim mesmo? Eles não vão ficar mal acostumados, não. Né? E assim, chora muito quando sai do colo, então tudo isso só reforça, né, o que a gente fala assim, pode dar colo, pode ficar o dia inteiro com ele no colo se quiser, pode dar, o peito é Claro. livre demanda, né? Quanto menos esse neném tiver aquele choro, né, de ininterrupto, né, que parece que ele está precisando ali de alguma coisa. E quando ele vai para o colo e vai para o peito, ele acalma. Então é isso mesmo, É. entendeu? E aos pouquinhos ele vai evoluindo, aos pouquinhos ele vai se desprendendo,
né, dessa ligação. A gente tem uma nomenclatura na psicomotricidade que diz que esse bebê está precisando ser envelopado. Então a gente Ah, envelopa quando ele pede e, e vai, né, dando liberdade de movimento aos poucos. E isso é a grandeza dele começar a se descobrir enquanto corpo, enquanto uma sim, nova identidade, né? sim, isso. Maravilhoso. Vamos falar então um pouquinho sobre a amamentação, que Uhum, a gente já está falando tanto desse contato pele a pele, acho que isso dá um uhum. bom gancho para gente. Sim, amo falar de amamentação. Falar comigo de amamentação, se deixar. O que que acontece também em relação à amamentação, né? Que a gente pega muitas mães que têm muitas dificuldades, né? Ali muitas das vezes é o primeiro filho, ou então foi uma experiência diferente do primeiro para o segundo. Então a gente pega muitos casos, né? E muitos desses casos, está muito relacionado ali a pega e posição. Falo que é a maioria. Quando acontece alguma fissura ou alguma coisa que não está indo bem na amamentação. Então, primeiro a gente tem que olhar essa mãe junto com esse bebê. A gente analisa um todo. A gente não vai analisar só o bebê, a gente não vai analisar só a mama da mãe. A gente vai analisar eles como um todo. Então, a gente precisa saber ali já como que essa mãe pega ali para amamentar, como ela pega em relação de pegar mesmo, de você trazer o neném, de Sim, como ela vai botar seguro. no Uhum. peito, da maneira como ela segura esse neném, como que ela bota ele no peito para mamar, como que fica o corpinho desse neném, né, para poder amamentar, que isso é muito importante na amamentação, porque o neném ele tem que estar organizado para poder amamentar, ele tem que estar alinhado, né, ele tem que estar com a cabecinha em alinhamento com a coluna vertebral dele, para que ele consiga fazer sucções coordenadas, né? E isso tudo, à medida que a gente vai conseguindo ajustar, quando são mães que a gente precisa fazer esses ajustes, a amamentação tende a dar muito certo. Melhora, assim, impressionantemente. Entendeu? Só que tudo isso muitas mães não sabem, elas não conhecem ou não ouviram falar, ou então às vezes muitas mães já fizeram muitos cursos e tudo, mas na prática é diferente, né? Então a gente dá muita orientação em relação a isso, a posição do neném para amamentar e em relação também a como que deve ser essa pega. E acho que só acrescentando uma coisa que é crucial, que eu espero que todo mundo já saiba, que eu esteja chovendo no molhado, é Ah, que é, toda esses anticorpos dessa mulher, eles vão passar para essa criança, né? Até sim, vi uma sim. postagem da Alessandra essa semana, muito interessante, orientando as mães a irem Uhum. tomar a vacina, né, da Isso, gripe, né? isso. Então, eu acho que só por isso já vale a tentativa, assim, porque, gente, dói, o peito racha. Às vezes eu me lembro de eu ter que prender a respiração, Nayara. Você é Uhum. mãe, Nayara? Você Eu já é sou mãe, mamãe, meu não? filho vai fazer 1 ano e 11, ele ainda mama também. Então você já sentiu tudo isso na pele, já foi para a prática também, né? Tem hora que a gente Já prende a foi pela respiração, prática, tamanha aprendi dor muita deles ali. coisa. Só vou colocar Pois o é. meu celular, ele tá decaindo assim a bateria. Eu vou só colocar ele aqui para carregar 1 minuto. Ele caiu de uma forma Suga muito rápida. mesmo a transmissão É. ao vivo. E aí, só complementando o que eu estava falando, né? Uhum. Porque nesse sentido, algumas mães ficam muito na dúvida. Tem gente que ainda tem a bobagem de pensar na estética nesse momento, tem gente que fica receosa porque eu preciso trabalhar daqui a 6 meses, mas Uhum. o menos que você conseguir, eu acho que já é incrível Sim. para o desenvolvimento dessa criança. Então, há de se tentar. É necessário que Eu essa acho, mulher eu tente, né? sou uma assim, eu sou uma mega ultra incentivadora da amamentação. Uma das coisas que eu mais amo é ajudar as mães a amamentar. Então, eu estou recebendo muito no consultório ultimamente, assim, muita mãe que veio com alguma dificuldade para amamentar, e aí a gente ali acompanha semanalmente, a gente faz translactação, a gente faz
Tudo, a gente esgota todas as possibilidades, a gente não quer que a mãe amamente com dor. Então, também tem um trabalho em parceria com o pessoal da Amamente Rio, que são amigas minhas, enfermeiras obstétricas maravilhosas. Então, quando a gente alinha esses dois trabalhos, né, junto com uma pediatra que é amiga da amamentação, com a consultora da amamentação, essa mãe só tende a ganhar, né, em relação a tudo que ela pode para tentar, né, conseguir amamentar. E eu te falo que a Nossa, maioria, quanto muita apoio, mãe quanta consegue. orientação. É, Que a maravilha. Eu gente não dá muita sabia que tinham tantos orientação, a gente dá um profissionais. suporte muito grande pelo WhatsApp. A gente tenta fazer uma rede de apoio muito forte para essa mãe não deixar de amamentar, sabe? Que Então maravilha. é muito Que ma- gratificante, é muito legal. E aí, eu agora vou reportar essa questão da amamentação a algo que a gente traz na psicomotricidade, que a gente chama de diálogo tônico, sabe, Nayara? A gente diz Uhum, assim, que quando o bebê chora, ele fica hipertônico, porque ele tensiona. À medida uhum, que o bebê chora, é natural que a mãe também tensione, né? Os uhum, dois tensos iniciam ali um diálogo onde esse bebê, ao colocar a boca no peito dela, ele vai iniciar a amamentação e ele vai relaxar. E aí uhum. ele passa para hipotonia, né? Aquele Isso relaxamento. E mesmo. naturalmente essa mãe também vai relaxar. Isso é Isso é lindo, incrível, né? Eu gente. Isso também é acho. incrível. Eu E acho. eu queria pedir a Deus que todas as mulheres pudessem conhecer essa sensação, porque Sim, eu sei que muitas não conseguem amamentar por motivos diversos, né? Mas é maravilhoso o momento que você pega seu bebê no colo, esse contato pele a pele, e essa tensão passa para uma hipotonia ali conjunta os dois. É algo que só quem é mãe consegue descrever nessa é, relação com o seu bebê, né? isso é verdade. Hum, Bom, vamos falar um pouquinho então agora sobre as etapas que esse bebezinho vai passando aí nesse processo, Uhum, de desenvolvimento motor, nesse primeiro uhum. ano de vida, né? Ele nasce exatamente como a gente já falou ali, dobradinho, né? E ele começa a se descobrir corpo. Então eu queria te ouvir um pouquinho. Então, o que que acontece? Esse nenenzinho, ele vai ter esse desenvolvimento, né, da parte motora, parte endócrina, parte psíquica, todinha, né, nesses primeiros anos de vida ali, principalmente do 0 aos 3 anos, a gente vai focar mais no primeiro ano de vida. Então, com o terceiro mês de vida, que ele vai ter esse ganho da sustentação do pescoço, né, e algumas glândulas, outras partes do nosso organismo vai começar a ficar mais madura, né? Ele vai começar a ter vários ganhos durante os meses, né, de vida. Então a gente espera aí que talvez no quarto mês ele já comece a rolar, no quinto para o sexto mês ele já começa a sentar sem apoio, porque o desenvolvimento do neném motor é da cabeça aos pezinhos, então ele vai adquirindo ganhos primeiramente aqui na parte do pescoço, depois ele vai vir aqui para a parte da coluna, depois do quadril e depois ali, né, nas pernas, quando a gente chega no final do primeiro ano com a marcha, né? Então ali, até mais ou menos o sexto mês, a gente espera que o neném já comece a sentar sem o apoio, até porque isso também vai falar muito em relação à questão da introdução alimentar, que é um dos sinais de prontidão que a gente fala, opa, o neném está preparado já, né, para começar a fazer a introdução alimentar. Ele já consegue sustentar bem a coluna dele, já mantém o equilíbrio, né, já tem a busca ativa, né, ali das mãozinhas. Então, já tem reflexo de gag, já tem tudo isso, né? Você quer que eu vou falando e depois você fala? A gente fala tudo até o À primeiro ano? vontade, vai falando o que você quiser. Tô E amando. aí, então, depois do sexto mês, eu vou falar isso assim, tá, gente, como uma média. Tem muita mãe que Sim. fica muito preocupada em relação, meu filho ainda não faz isso, meu filho ainda não faz aquilo, o filho da minha vizinha, ou então o filho da minha prima. Cada neném é visto
como individual, tá? Cada caso é um caso. Tem neném que vai desenvolver mais a questão da fala antes né, do totalmente motor, então isso é muito variável. As mães não têm que se cobrar e nem se sentirem culpadas e nem ficarem ansiosas ou preocupadas em relação a isso. Então, ali depois do sexto mês, ele já vai começar o corpinho dele a se preparar para engatinhar a posição de quatro apoios, né? E muitos dele, às vezes, vai se arrastar, vai arrastar com o bumbumzinho para frente, para trás, né? Com a barriguinha, vai fazer só com as perninhas assim. Tem neném que pode passar direto da posição de sentado e às vezes não chega a engatinhar, mas já passa direto para o andar, né? Para andar com apoio, depois já anda sem apoio. Muita mãe fica muito preocupada, fala assim, meu filho não engatinha, meu filho não engatinhou. Eu falo, calma, né? Ele já tem outros sinais que vai apontar com que ele vai andar, né? Então, vamos com calma. E tem um grande marco aí do nono mês também, que é a questão da pinça, né? Do movimento de pinça do neném, que isso é um ganho muito importante, assim, para várias coisas. E ali, com os 10, muitos nenéns ali, já com 8, 9 meses também já começa com esse andar, né? Com apoio, eles já sobem, já sentam sozinhos, já mudam de posição, né? Já troca de postura. Para chegar ali no final do primeiro ano, já está ali querendo andar, muitos já até estão andando. Então, resumidamente, é mais ou menos É isso. isso, é isso. E aí, se me permite só complementar, a gente fica Com assim certeza. olhando, porque do ponto de vista do que a gente, porque os bebês chegam para mim na Baby Jean, Nayara, bebês sem nenhuma patologia associada, simplesmente as mães querem enriquecer as experiências, então a gente faz isso por via de estímulos sensoriais e motores, né, que são as vias de comunicação que a gente vai chegar mais pertinho deles, Uhum, e alguns estímulos já cognitivos, respeitando o tempo deles. Mas uhum. as mães, eu acho que mãe é um bicho que já nasce com a culpa colada nelas, né? É, A gente, mãe não tem jeito, a gente é preocupada. Então ela está sempre observando o outro. Ah, mas por que sim. ele ainda não, né? E é esse o meu discurso também, eu compartilho com você, porque as mães precisam entender que o filho Uhum, delas é a genética que está ali, a receitinha dela uhum, com o pai que fez e uhum. tem uma, outra criança é outra receitinha. Sendo que essa Sim, criança aqui, ela ficou mergulhada em um meio completamente diferente dessa sim, aqui e outro. Então, exatamente. obviamente, algumas coisas vão caminhar um pouco mais rápidas, outras mais devagar, porque a gente precisa entender que cada criança é uma criança. Só que o que eu sempre enfatizo para esses pais é que nós, especialistas, nós temos um olhar das janelas de desenvolvimento. A gente espera Uhum, que as coisas aconteçam dentro de uma janela que tem ali uma temporalidade bem uhum, larga, né? E somente quando isso não acontece dentro dessa janela é que aí sim a gente sim. começa a investigar, né? E Uhum, isso tudo que você foi contando que vai acontecendo no primeiro ano é como a gente precisa ir acompanhando nesse amadurecimento tônico dessa criança, sim. né? À medida que ela vai ganhando, porque são como se fossem degraus do desenvolvimento Uhum, motor, né? Mas que a gente chama de desenvolvimento motor, porque a ciência precisou dividir esse sim. homem para estudar ele, mas na verdade são etapas do desenvolvimento desta criança de modo geral. Então, ela Uhum, sustentar a cabeça, né? Ela rolar, ela sentar com apoio, daqui a pouco sentar sem isso. apoio, ela começar a se rastejar, né? Ou seja, ela Uhum, começa a vencer essa gravidade que empurra ela para baixo o tempo inteiro. uhum. É, esse engatinhar, a gente fez uma live há uns dias atrás, é, falando uma coisa bastante importante, que a pergunta era essa: meu filho não engatinhou. Aliás, essa pergunta é constante na nossa vida, né? Uhum. E o que eu enfatizei para as mães, que o problema disso é quando nós, pais, estimulamos essa criança a andar, 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 Sim. e eu fico sustentando, fico colocando peso nas perninhas. Então, vamos estimular, já que quer levar o estímulo, estimula Uhum. ela
no passo a passo, vamos estimular ela a dividir esse peso entre braços e pernas, né? Uhum. Para que esse equilíbrio tônico ali se dê. E aí, se Uhum. for o caso dela não engatinhar, se for da natureza dela, não tem Uhum. problema. O problema é quando a gente atropela com esses andadores da vida, né? Isso, Com esses exatamente. brinquedos horrorosos que a gente vê que não respeita as etapas naturais da criança. É É. disso que a gente está falando aqui. Então, quando a gente fala em termos de desenvolvimento motor, eu volto a endossar que a gente não está falando de motricidade somente, a gente está falando do Uhum. desenvolvimento do bebê. Porque o Sim. bebê, naquele momento, é o que. Imagina você, né, falando numa perspectiva bem evolucionista, você tem uma Uhum. visão do mundo, ó, olhando para cima, para o teto, e de repente você consegue, ó, girar e você já vê o mundo em outra dimensão. Olha que Uhum. descoberta, né? Você consegue ver o mundo, às vezes você está ali pronado na cama e daqui a pouco Aham. você consegue sentar, você já vê de outra altura. Então, são essas conquistas que a gente quer enfatizar a importância para o desenvolvimento desse bebê nesse momento, né? É, você E enfatizou muita coisa importante, né? eu acho que isso é psicomotricidade. Esse é meu dia a dia, Nayara. Estar preocupada exatamente a levar, ser uma ponte para que eu leve alguns estímulos para esses Sim. bebês, mas sem atropelar nada, né? Hum, Só Sem fazer uma permitindo. hiperestimulação, né? Sem fazer uma Sim, hiperestimulação, indo exatamente. de acordo com o tempo, Exatamente. de acordo com o que a criança, né, consegue ali absorver, com que, né, respeitando o limite da criança. Exatamente. Porque às vezes a gente fala, poxa, mas meu filho ainda não está andando. Aí eu Uhum, sempre brinco com a mamãe. Você brinca com ele, você deixa ele um pouquinho na cama, você leva ele um pouquinho para o chão, você tira uhum, ele um pouquinho dessa posição que fica só no colinho, porque tem uhum. horas também que essa mãe precisa tirar um pouquinho do Sim, colo, né, para que ele sim. se descubra corpo, porque o colo a gente também relaxa, então Aham. né? Aí eu não fortaleço o tônus. Então, enfim, são direcionamentos, são conversas que a gente vai tendo com as famílias para que elas consigam entender como é que elas podem ter algumas condutas diferentes, coisas muito simples, mas que vão ajudar enormemente, né, no desenvolvimento deles. Sim. E coisas que ela não conhecem, né, Rosana? Tem muitas coisas que ela não conhece. Então, a gente podendo mostrar isso, né, falar, olha, você pode fazer dessa forma, dar dicas, dar orientações, que isso vai ajudar, né, na questão do Exato, desenvolvimento. exato. É Bom, uma. Pode e falar. não, eu ia para outro tema, mas então, por favor, fala o que que você queria falar. Eu ia falar também um pouquinho em relação à questão do. Quando eu acompanho, né, mensalmente no consultório, vejo os ganhos do desenvolvimento. Então, às vezes tem neném que eu penso assim, ah, esse pode estimular um pouquinho mais daquela forma, aí você já vai vendo ali, né, porque você coloca o neném de prona, supina, você vai vendo o que né, pode ser que esteja dentro da normalidade, algumas coisas que falam, olha, só falta um pouquinho, estimula mais, dá um brinquedinho para tentar abrir mais a mão, coloca mais num tapetinho, gosto muito do tapete da EVA, falei assim, deixa livre lá, né? Deixa o bebê bem livre para ele poder, né, se desenvolver também, se descobrir sozinho. E sempre o cuidador do lado, né? Porque também o neném precisa desse olhar, né? Dessa questão da confiança, dessa questão do vínculo. Porque Sim, todo sim, neném que tem um vínculo e esse vínculo afetivo, ele consegue aprender melhor, né? sim, Ele desenvolve melhor. E quando o neném, ali depois dos 6 meses, né, que a gente libera também a questão da natação, de outras atividades para o neném, como a questão da musicalidade, outras formas também, e a questão da desenvolver a textura, o tato do neném, né? Tanto pela mãozinha quanto pelo pezinho, né? Colocar ele em texturas diferentes, né? Isso também é bem importante, deixar o neném descalço, né? Apresentar objetos que tenham texturas diferentes para o neném, isso também é bem importante. E vocês ali na psicomotricidade, vocês trabalham isso como um todo, né? Porque vocês usam tudo sim. isso, né? Então é É, excelente também, né? a gente vai aumentando a gama de experiências que esse bebê pode ter, Uhum, experiências
sensoriais, né? E motoras, Isso. e permitindo que. Mas fazendo isso, é importante também ressaltar que não é uma coisa o tempo inteiro direcionada. Agora você vai botar a mão no molhado, agora você vai botar a mão no seco. Isso Aham. também é chato, né? A gente não Hum, tá, não é uma escola para uma criança de três é. meses. É um convite através do prazer, e é por isso que Uhum, nas nossas aulas, obrigatoriamente, a mamãe ou o papai tem que participar, né? uhum, Por toda essa questão do vínculo, que é exatamente o que a gente vai começar a falar agora, uhum. a gente acredita que esse momento ele é essencial que tenha a participação da Sim. mãe ou do pai ou do cuidador que puder estar ali naquele Aham, momento. aham. Então É, vamos começar a falar um pouquinho, Nayara, sobre uhum, o vínculo. Você já deixou aí a deixa, já deixou a deixa. Vamos falar aham. o quanto que a gente acredita nisso. Vamos embora. É, exatamente. Esse vínculo que começa lá atrás, né? Desde lá do nosso início da conversa em relação, né, à própria gestação, né? A gente conseguir fazer com que realmente a gente promova uma gestação em que a mãe e o neném consigam ali se conectar, né? O neném ali dentro, então como que a mãe pode se conectar mais ainda com o bebê, né? Em relação a coisas que ela pode fazer, da questão da conversa, né? Da questão da música, dela já cantar a música para o neném. Ali como vai ser a forma do nascimento, eu acho muito legal a consulta com o pediatra também no pré-natal, que a gente explica tudo isso para ela, da forma como que e atende e escuta as expectativas dela em relação a esse momento do parto, né? Em falar tudo ali como que a gente vai acontecer, como que esse neném vai pro, né, pro colo, fazer o contato pele a pele, essa importância do contato pele a pele, da amamentação na primeira hora de vida. Tudo isso vai fortalecer cada vez mais esse vínculo, né, mãe e bebê. E isso tudo faz muita diferença ali para o resto da vida desse neném, né? Principalmente ali no primeiro ano de vida, né? Que esse neném ele vai se descobrir, ele está se descobrindo, ele vai ter os marcos dele. Então é aquilo que eu falei. O neném que o pai e a mãe conseguem formar um vínculo afetivo muito grande, a tendência desse neném é que ele consiga cada vez mais aprender e desenvolver o cognitivo dele muito melhor. Você quer Eu falar mais? acho. Não, esse é um tema que eu me emociono, sabe, Nayara? Porque é, eu acho que tem todo pai, toda pessoa, quando decide ter um filho, precisa ter esse entendimento do Uhum, vínculo, né? Porque o bebê, quando nasce, ele só se constitui como um novo ser a uhum, partir dessa pessoa que vai cuidar dele, né? É uhum. essa pessoa que vai começar a dar os primeiros contornos, e tudo isso a gente não faz, não é simplesmente vestindo ou secando depois do banho, é com afeto, né? Isso, é E conversando, essa né? Estimulando essa linguagem também, né? Essa troca, essa Exato, conversa. exato. Então ali vai se dando um envelope narrativo à medida que você fala, vai dando um envelope tônico, e essa criança vai, o que na psicanálise a gente diz, que essa criança vai se constituindo Sim, psiquicamente, né? com certeza. Então, obviamente, a gente vai passar por uma fase, porque, falando novamente numa perspectiva evolucionista, diferentemente do que, por exemplo, uma égua, quando vai ter lá o potrinho ele já nasce andando, porque são Uhum, muitos meses de gestação. Mas uhum, nós, mulheres humanas, nós temos um limite, exatamente pelo nosso biotipo, né? Pela própria uhum, bipedia. Então, esse aham, bebê ele nasce ainda muito fragilizado e ele sim, precisa desses cuidados iniciais. Mas esses uhum, cuidados, eles não são simplesmente alimentar ou dar banho, é uhum, receber essa criança nesse novo mundo e fazê-la perceber que ela é um ser diferente dessa própria mãe, porque o bebezinho, quando nasce, ela não consegue perceber que houve ali uma ruptura, uma é, separação e ela é uma pessoa diferente da própria mãe. Então, isso tudo vai acontecer à medida que
esse cuidador, essa cuidadora, criarem esses laços cada vez mais fortes de afeto, de acolhimento, de cuidado, de carinho, nesse sentido. Exatamente, né? O bebê ele precisa se nutrir de afeto, né? Eu tenho um livro que eu gosto muito que chama Como Por que que o amor é tão importante? Por que que o afeto faz tão bem ao cérebro da criança? Né? E nesse livro eles falam sobre tudo. É uma psicóloga que ela estuda bastante sobre isso e todas as repercussões que pode dar também na vida adulta. Então, assim, é muito importante. O neném ele precisa de muito, mas muito afeto, de muito carinho, de muito amor, de muito acolhimento, tanto dos pais, né, dos cuidadores diretos dele, como dos cuidadores também indiretos, né? Se o neném vai ficar com a babá, se o neném vai para uma creche, Sim, tem que ver como sim. que é o funcionamento, né, dos cuidadores, dos profissionais dessa creche e de todas as pessoas que vão passar pela vida desse neném, né, nesses primeiros anos, né? A gente fala muito dos 0 aos 3 anos, mas principalmente desse primeiro ano de vida, né, que é Principalmente. tão crucial, assim. A gente precisa fazer os pais entenderem que esses primeiros anos, né, eles formam o alicerce que vai ser desse ser humano, né? Então, Sim. pensa numa construção. Se o alicerce é fragilizado, essa construção vai ser fragilizada. Se esse Uhum. alicerce é firme, é seguro, pode vir a chuva, a tempestade, o furacão que for, ele vai balançar, mas ele não cai, né? Uhum. Então, acho que essa é uma excelente metáfora para a gente entender o que é esse alicerce proporcionado a partir do vínculo, né? Uhum. E aí não, por favor, não entendam isso só por pai e mãe biológico. Não, gente, é aquela pessoa que Uhum. vai exercer o papel mãe e o papel pai na vida dessa criança. E que muitas Uhum. vezes pode ser uma avó, pode ser um Exatamente. tio, né? Mas essa criança tem alguém que está ali É a referência, atenta. né? É a referência. Exato. Exatamente. É desse alicerce que a gente queria muito enfatizar para que as pessoas entendam que, obviamente, a gente, como o velho Winnicott já disse, a mãe suficientemente boa, né? A gente vai ser a Uhum. mãe que a gente conseguir ser. Exatamente. Mas hoje a gente tem muito mais informação do que, por exemplo, a minha mãe tinha há 42 anos atrás, né? Uhum. Então, se a gente pode ajudar essas famílias e essas mães a refletirem sobre algumas coisas, eu acho que é crucial. Eu Então, também acho. vamos abrir, Nayara. Desculpa, você quer acrescentar mais alguma coisa sobre esse tema? Porque aí eu queria abrir para as nossas perguntas. Não, eu acho que a gente conseguiu falar tudo, assim, né? Bastante informação, É uma informação. degustação, né, Nayara? Porque É uma muita coisa live para se é falar, muita né? coisa. E aí vou dizer para você do mesmo jeito que eu já falei para Alessandra, vocês voltam, por favor, porque a gente Ah, tem com muito pano para certeza. manga e Com tem muita certeza. gente que a gente precisa ajudar. Então, assim, eles estão cobrando a gente aqui para falar sobre a linguagem, né? Uhum. Porque nós fomos falando sobre o primeiro ano de vida e, de fato, não pontuamos ali a linguagem. Então, vou Uhum. deixar você começar e depois se tiver alguma coisa que eu possa acrescentar, eu acrescento. Então, a gente também falou um pouquinho ali em relação à questão da conversa, em relação de como que já você pode fazer uma comunicação verbal com o neném, né, nos primeiros meses de vida. A comunicação do bebê com a gente vai ser pelo choro, né, nos primeiros, né, meses de vida, principalmente ali nos primeiros 3 meses. Ele vai chorar se às vezes a fralda estiver suja, se ele estiver com fome. Então é através do choro que a gente vai conseguir. Ou então alguns outros sons que a mãe, a partir, né, com o tempo, quando ela passa a conhecer mais esse bebê, ela já consegue reconhecer alguns sons que esse bebê emite que para ela possa dizer alguma coisa, né? Depois ali ele vai começar a fazer a balbuciação de alguns sons e sílabas, né? Ali depois dos 6 meses.
E ali, dos 6 meses ao primeiro ano, é que ele vai desenvolver mais essa questão da fala, né? Que ele vai começar a formar duas sílabas, do mamá, do papá, né? E mais ali no finalzinho do primeiro ano, ele já consegue, e nisso ele já consegue também apontar, né? Ele já consegue atender a comandos ali chegando no primeiro ano e já consegue, a gente já consegue ter uma interação muito melhor, né, do bebê com o cuidador direto, né? Que eles vão ali estar o tempo todo se comunicando. Quanto mais você conseguir estimular esse nenenzinho em termos de cantar, em termos de conversar com ele, em termos de perguntar para ele o que é que ele está apontando, o que é que ele quer, de conversar sobre o que ele está fazendo, sobre o horário quando ele começa a introdução alimentar, do que ele está comendo, mostrar para ele, conversar com ele sobre isso, o vocabulário e o aprendizado cognitivo que ele vai armazenando, ele vai desenvolver tudo isso mais para frente. Só que ele já vai ter um armazenamento no cérebro dele sobre tudo que já foi feito. Então, essa questão de estimular a fala, né, de estimular essa questão da linguagem é bem importante. É, e aí vou falar do ponto de vista da questão da constituição muscular para isso, né? Uhum, Essa criança, ela vai passar por algumas etapas dentro desse desenvolvimento motor que a gente na psicomotricidade chama de aspectos funcionais ou fatores psicomotores. Então, ela vai uhum, desenvolver o tônus, o equilíbrio, a lateralidade, enfim, são sete questões que uhum, ela vai desenvolver nesse contexto. A linguagem, ela está exatamente num momento em que essa criança já se colocou de pé, ou seja, ela já se desenvolveu tonicamente e ela está uhum, começando a vencer a gravidade. Então, ela está naquele momento de estar vencendo, está passando pela etapa do desenvolvimento do equilíbrio, né? uhum, E aí, o que é importante nós pensarmos dentro desse processo? Ela vai passando por todas essas etapas, mas ela está começando também a vivenciar a questão dos grandes e pequenos músculos. Tanto que você falou, é legal a hora que ele descobre o movimento de pinça, né? uhum, E é exatamente quando ela está descobrindo este movimento de pinça que ela começa também a ter um controle maior desta musculatura, que é que a gente chama de uma coordenação motora fina, que é dos músculos uhum, do rosto, e que uhum, também depende aqui com toda a questão oral da língua para elaborar a fala. Então, isso é uma uhum, constituição desculpa, cognitiva, dentro desse arranjo que a Nayara uhum, falou, e essa constituição que vai se dando em paralelo corporal, motora, uhum. voltando somente a você, para que vocês novamente, e aí eu gosto de martelar sobre isso, não são, não é um desenvolvimento motor ou cognitivo ou da linguagem, não, esse bebê é um só. Cada Tudo vez que ele junto. desenvolve alguma coisa, ele precisa desse processo, né, para É, que ele atinja. a Então, gente tem que alguém ver o bebê como um todo, né? como um todo. Então, alguém botou aqui para gente assim: queria que falasse sobre o desenvolvimento céfalo-caudal e a linguagem. A gente não vai ter tempo para entrar muito Uhum, especificamente nisso, mas foi a Lenice, só para que você entenda que isso vai se dar à medida que todo esse corpo se tonificou e ele vá de uma praxia global para uma praxia fina. Então, é um uhum. processo paralelo ao cognitivo ali, né? Sim, sim. Muito bem. Alguém me perguntou, mandou, porque eu abri lá no meu Instagram, Nayara, Hum, é, sobre perguntas para mandar para gente. E uhum. alguém colocou assim para mim: o que não deve ser estimulado no primeiro ano de vida? Ah, essa pergunta é difícil, né? É, Porque assim, na verdade, a gente não é que não deve ser estimulado, a gente não deve fazer uma hiperestimulação, né? perfeito. De,
de atividades, né? Na verdade, não é não estimular, né? Não tem nada assim que fala, "Ah, não devo fazer isso, não devo fazer aquilo." Na verdade, a gente não deve hiperestimular esse bebê. A gente tem que sempre fazer isso tudo dentro do limite dele, mas isso tudo é conversando diretamente com o pediatra, ou então alguma atividade que o neném já frequente, para você ter essa troca com o profissional. Para você estar podendo fazer algo ali que está dentro do esperado para o neném e de como ele pode responder a isso, né? A única coisa que está realmente proscrita, que a gente fala para não fazer de jeito nenhum, é colocar um dador, né? Tudo que ele possa travar, né, o desenvolvimento do neném a partir de outros brinquedos, outros objetos, isso a gente não recomenda, e o andador é um deles. E sem contar na questão do acidente, né? De inúmeros acidentes que a gente Exatamente. vê em relação ao andador. Então, a gente quer que essa criança seja estimulada de forma natural, entendeu? Exatamente. Perfeito. A minha tese de doutorado, e aí agora a gente já está caminhando para os minutos finais, mas eu queria Uhum. muito contar isso para você, Nayara. Eu fiz no meu doutorado foi em psicologia social. Eu queria entender o perfil dos pais que levam seus bebezinhos de 6 meses a espaços de estimulação. Qual era a Uhum. expectativa deles? Que pessoas eram essas, né? E eu Uhum. descobri coisas bastante curiosas, assim, alguns pais diziam assim nas respostas dos questionários: eu estou iniciando a vida profissional do meu filho, né? Eu quero que meu filho se torne mais inteligente. Ou seja, o que que eu estou querendo dizer com isso, papais e mamães? Quando a gente estimula, a gente tem que, como um preceito, você precisa respeitar a natureza dessa criança, né? Então, às Uhum. vezes, nós ficamos muito preocupados em oferecer muitas coisas, são os brinquedos mais É, elaborados, o quarto exatamente. mais colorido, o brinquedo mais caro, e no final das contas a criança vai brincar com a caixa, né? É, O que nós precisamos entender é que as crianças elas querem interação. E essa interação, você vai dosando o que que vai atrair ela naquele momento. Eu não preciso oferecer tudo ao mesmo tempo, porque senão nada atrai e aham. fica tudo cansativo. Sim, também concordo com você. É exatamente isso. Primeiro ali a gente prestar muita atenção no que a criança está mais interessada, né? Na faixa etária que ela tá, né? E tentar interagir com ela ali da melhor forma possível, né? Não precisa colocar 10 brinquedos e brincar com os 10 ao mesmo tempo. Às vezes a criança vai querer pegar um, vai querer pegar alguma coisa, uma tampa de panela, vai querer pegar o controle remoto, que todo mundo fala, né, que crianças são aficionadas por controle remoto. Vão pegar objetos da casa, né, onde que ela mora, e vai querer brincar com aquilo. Né? E muitas das vezes ela vai tentar descobrir aquele objeto sozinha, ela vai ficar olhando, tentando olhar ali, e aí, quando ela, né, convidar, ela olhar pro pai, para a mãe, para quem tiver com ela, convidando ele a brincar com ela, aí você começa a interagir com ela, né? Isso Exato, também é uma coisa importante, ela também começar a descobrir o objeto sozinha, né? verdade. Nayara, quero te agradecer a Eu tua que agradeço. disponibilidade. Acho que foi tão gostoso que a gente Que nem sentiu o bom. tempo passar. O Pois cronômetro é. está aqui assim, ó, fechando já 1 hora. Queria que você deixasse seu contato aí do Instagram para quem não te conhece te seguir também. E o meu tá aqui, ó, meu Babydim barra ou o meu pessoal é @Pugliese. Ah, então, o meu é @doutora, abreviado, Nayara com Y, Figueira, tudo junto. Então, tô sempre postando coisas, informações para os pais, posto muito sobre amamentação também. Então, fica o convite aí para todo mundo, se quiser seguir lá, saber um pouquinho mais sobre o meu trabalho, sobre, né, a linha com que eu acredito que seja aí a pediatria, né? Eu aqui agradeço. Um beijo. Obrigada.
Até a próxima, já Tá? está Um convocada. beijo, tá? Gente, Obrigada, Rosana. Boa obrigada. Até a tarde, viu? próxima. Tchau, Obrigada. tchau. Beijo, tchau.